Então nós vamos falar nesse vídeo, que também é um pedaço de uma transmissão ao vivo que eu faço às quintas-feiras às 19h40, e você está convidado ou está convidada a participar, que eu trato sobre aplicações financeiras e a gente faz um bate-papo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ler um relatório gerencial. Vai ser uma leitura rápida, simples, mas antes disso eu quero fazer uma ressalva, dizendo que isso aqui não se trata de uma indicação de investimentos. Então isso aqui não é uma indicação de investimentos, é simplesmente uma explicação de como ler, de como encontrar informação e como ler uma informação de um relatório gerencial. E a importância do relatório gerencial. Em que sentido a importância do relatório gerencial? No seguinte sentido, é um acesso que você tem ao fundo, é uma explicação que o fundo, o administrador do fundo e o gestor do fundo trazem para você. E hoje eu vou falar sobre esse fundo, que é o fundo que é o MOL Brasil Plural, tá? Que é o código dele de negociação é o MOL 11. Eu estou usando aqui o site fis.com.br para pesquisar essas informações. Eu acho interessante esse site. Existem vários outros, Funds Explorer, enfim, tem Status Invest, até o Fundamentos traz informação, até o site Fundamentos traz informação. Eu vou trazer esse daqui e a gente vai dar uma olhada. Vamos observar aqui, a gente não vai passar por esses dados aqui, só uma olhadinha rápida, porque nós vamos olhar o relatório gerencial. Então nós vamos ver aqui, onde é que eu acho o relatório gerencial? Você pode ir direto no site do fundo, mas aqui você já vai você tem acesso a vários fundos num lugar só, então fica mais fácil. E aqui está relatório gerencial, você clicou aqui, ele vai abrir para você o relatório gerencial. Vamos aqui para o começo do relatório gerencial aqui. Eu não vou entrar, tá aqui, ó, relatório gerencial, MOL Brasil Plural, FII, Fundo de Investimento Imobiliário. O código dele, MOL 11, né? E eu vou pular aqui, ele é de março de 2021, e nós vamos ver essas informações básicas aqui que você vai ler para entender exatamente aqui o início das atividades e tal. Você vai dar uma olhada, tem vários cotistas, é um fundo com bastante cotistas. Aqui a cota patrimonial é o valor da avaliação dos imóveis do fundo, mas isso aqui também é informação variável. Aqui a cota de mercado, que é a última cota na data de referência desse fundo, que é essa data base aqui. Tá? Tem fundos que fazem isso tudo muito bem explicadinho, tem outros que fazem uns relatórios mais largados. Então esse daqui é um fundo que faz um relatório bacaninho e tudo mais. Enfim, você vai ver várias informações aqui. Você vai ver a mensagem do gestor, e aí ele vai conversar, vai falar da crise e tal, essa coisa toda. Você vai dar uma olhada e tal. E ele vai falar da distribuição, mas nós vamos ver algumas coisas aqui, algumas informações interessantes, como por exemplo, como é que está o funcionamento dos shoppings que estão na carteira desse fundo. Veja, ele tem o Maceió Shopping, o Shopping Itacaruna, esses dois ficam em cidade, por exemplo, o Maceió Shopping, obviamente em Maceió, Shopping Itacaruna fica em Recife, Suzano Shopping em Suzano, e aí vai. Tem o Boulevard de Feira de Santana e tal. Ele tem vários shoppings aqui. Com a concentração a gente vai ver que os resultados estão bastante concentrados, vem muito do Nordeste. E aqui a gente tem o seguinte, o primeiro ponto importante aqui de dar uma olhada é a receita operacional imobiliária. Observe que aqui é o que vem dos aluguéis. Tá? Dos aluguéis dessas lojas, desse shopping aqui. E aqui a gente tem a receita financeira. A gente tem que observar que nós estamos numa situação de crise e que o fundo está com um volume de receita financeira bastante elevado para o que seria de se esperar desse padrão de fundo que é o MOLS Brasil Plural. Por quê?
Porque o MOLS ele não foi feito para ser um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido? É um fundo que tem não só ativos, por exemplo, ou ele é um fundo de papel, que é um fundo que tem só títulos e valores mobiliários, ou seja, só tem documentos ali que gerem crédito, né, só operações de crédito ou aplicações em outros fundos de investimento, mas ele é prioritariamente para investir em imóveis, é um chamado fundo de tijolo. Ele é basicamente um fundo de tijolo. Mas a crise empurrou o MOLS, e a gente vai ver, para o lado financeiro da coisa, durante o período de crise. Porque ele estava com caixa, a gente vai ver aqui o volume de caixa que tinha. Ele pegou isso e foi fazer operações com títulos, inclusive com fundos de investimento, imobiliário. Ele comprava aqui, vendia ali e ganhava um dinheirinho e faturou, né? Se a gente voltar aqui, ele faturou essa grana aqui, né? Por exemplo, de 4 mil e, vamos dizer, que quase 5 milhões de reais, 1 milhão e 300 vieram de operações financeiras. Então, 5 milhões dá mais ou menos pouco mais de 20%, de 25% dos 5 milhões aqui. Não é o convencional, você veja aqui, olha, que se a gente pegar aqui nos últimos 12 meses foi 41 milhões para 7, quer dizer, menos de 8, né? Que se fosse 20%, daria 8.200 e ele fez 7.800. Então, veja que aqui a participação foi um pouco maior, né? Quase 25%, e aqui menos de 20%, demonstrando essa variação de posicionamento. O resultado por cota está aqui e tudo mais, aí a gente vai dar uma olhada. Sim, com relação às despesas, a gente vê aqui que é em torno de 11%, um pouco mais, um pouco menos de 11% da receita do fundo, o que é um resultado comparado com outros fundos interessante, né? Porque aqui, ó, por exemplo, 41, aqui já é um pouco maior no ano, ele deu uma receita, ele deu uma despesa um pouco maior, né? Então aqui deu um percentualzinho um pouco maior, o que também, aqui ele já está mais parecido com os outros fundos. Isso aqui muito provavelmente teve um fator que foi justamente a maior participação das despesas de administração por conta da receita do fundo. Então, aqui, ó, já aqui, se a gente pegar no ano de 2021, tá? Ele está abaixo de 11%, tá? Na realidade está abaixo de 10% de despesa. Então, tá legal, é uma despesa razoável. Eu acho que é um valor razoável para o que eu tenho visto de fundos imobiliários por aí. Aqui a gente vê a participação, então nesse momento você consegue observar onde que está o dinheiro do fundo, tá? Então observe que aqui você vê onde está o dinheiro do fundo, em termos do dinheiro que foi alocado em títulos em imóveis, você vê aqui qual é o percentual que cada um desses imóveis toma no fundo. Tem uma concentração aqui de 25%, e vamos dizer aqui de 20% também, né, no Maceió e aqui no Shopping Parque Sul, né, mas que na realidade o carro-chefe desse Brasil Plural, desse MOLS Brasil Plural, é o Shopping de Maceió. Mas a gente já vê que ele já caiu para 1/4 só da participação. Aqui a gente vê o que aconteceu com o mercado de shoppings. Observe, essa linha mais escura aqui no meio são as receitas com shoppings, tá? Esse é um azul aqui meio acinzentado aqui em cima, é uma receita que o fundo tem com aplicações em outros shoppings, em outros fundos. Então são dividendos que vêm de outros fundos. Observe o seguinte, que no ano passado foi
assim, foi uma fonte forte de resultado. Observe aqui, ó, uma fonte forte de resultado nesse período aqui, em que você basicamente não teve renda dos shoppings. Quando você foi passando aí mais para o final, né, mais para o final do ano, essa receita começou a aumentar até que chegou em janeiro de 2021, que foi bem grande realmente, mas que ela é relativa a dezembro de 2020. Então nós tivemos uma receita boa, porém esse número já está já é ajustado, mas a gente vê ainda que tem uma boa renda, porque nós tivemos fevereiro e março, que foram momentos fortes para a pandemia, e que você tem uma situação bem melhor do que você tem aqui no começo, né? Então vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui você vê as definições de tudo. E aqui a gente vê a distribuição do fundo por cota. Então veja que lá no início do ano, olha aqui, ó, no início do ano passado, vou só voltar aqui e mostrar por conta dessa situação, o fundo ainda conseguiu distribuir um dinheirinho aí, né? 12 centavos, 11 centavos, 14, 15 e tal, mas já do meio para o fim do ano, olha aqui, ó, ele já foi crescendo, já foi chegando a um valor mais próximo até do que está pagando hoje, porque hoje ele já tem uma caídazinha e provavelmente ele vai cair nesse mês de abril. Aqui o mercado, como é que funcionou? A gente vê os preços e tudo mais, né? Quer dizer, o preço aqui é da cota do fundo, né? E aqui o valor movimentado do fundo, essas linhazinhas aqui. Você vê que o preço do fundo caiu e tá aqui, ele teve uma queda, teve as quedas mais pesadas, né? Que na realidade elas ocorreram em março, né? E aqui, o que mais a gente tem? E algumas tabelas para falar da rentabilidade. Eu não gosto muito dessas tabelas, eu não olho muito para isso, porque quando eu olho para os fundos imobiliários, eu já falo algumas vezes, já falo aqui no canal, quando eu lido com fundos imobiliários, eu estou olhando para uma renda passiva e eu estou olhando para um aluguel. Então, o meu objetivo, normalmente, eu basicamente salvo quando o fundo faz esse tipo de traquinagem aí, de levar os recursos para aplicar em outros fundos ou para fazer esses trades de fundos, que é o que esse MOLS Brasil Plural fez e que deu resultado, rendeu e tudo mais, mas não é o meu foco. Eu acho que o meu objetivo é como se eu estivesse realmente investindo em um imóvel. E aí, quando você realmente está investindo em um imóvel, você não fica olhando se o imóvel subiu, se ele caiu, você vê o seguinte: por quanto você comprou o imóvel e quanto é a renda que esse imóvel está gerando para você. Sendo muito claro, sendo muito transparente, o mercado financeiro não funciona assim. O mercado financeiro não olha as informações dessa forma. Ele olha o seguinte, sempre, ele olha o valor de mercado e a rentabilidade a cada momento, e é por isso que os fundos imobiliários eles têm esse comportamento volátil de preço. Então você vê lá, o preço sobe muito hoje, cai muito amanhã e fica ali para cima e para baixo, o que não se vê no mercado de imóveis. Porque você vê lá, o imóvel ele tem uma certa constância no preço ali. Tem horas que ele está subindo, tem horas que ele está caindo e tem horas que ele está estacionado. Mas é uma coisa que esses períodos eles são mais longos, diferente dos fundos imobiliários. Então, no caso do fundo imobiliário, ele tem essa coisa. Eu tendo a olhar esses fundos imobiliários de uma forma diferente de um financista. Realmente, você pode dizer, mas então você não é. Não, não é isso. Aqui é a forma que eu adotei para aplicar nesse tipo de investimentos. Então, essa foi uma visão geral que eu trouxe desse relatório. Eu não vou continuar mais daqui, vou pegar outro fundo para fazer outra leitura no momento futuro. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não fez sua inscrição no canal,
inscreva-se, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. E lembra, marque o sininho de notificações. Até a próxima!